Esses protestos, pelo que eu tenho acompanhado, Lívia, em frente de instalações militares, eles não têm diminuído, pelo menos aquele que eu acompanho mais de perto aqui no Rio de Janeiro. As pessoas mantêm uma presença permanente lá, um fluxo de muita gente. É um protesto diferente, é isso que as pessoas têm que entender. Diferente daqueles que têm uma hora e um local e um período para durar e que juntam milhões de pessoas, esses protestos são meio que permanentes. Então, muita gente vai, muita gente sai. Então, se você contabilizar quantas pessoas passaram por lá ao longo do dia, o número pode ser muito superior àquelas manifestações tradicionais. Tem muita gente que diz que essas manifestações estão sendo feitas no endereço errado. Eu discordo. Eu acho que quem sabe o endereço certo para fazer as manifestações são os manifestantes. Não cabe a nenhum burocrata sentado no seu gabinete refrigerado, seja lá qual for o cargo dele. Não cabe a nenhum jornalista ou comentarista dizer aos manifestantes onde eles vão fazer as suas manifestações. O povo brasileiro tem o direito garantido constitucionalmente de se manifestar pacificamente onde ele quiser. Esse direito tem que ser respeitado. Se o povo está se manifestando em determinados lugares, tem um recado muito claro aí. Não é possível que milhões de pessoas, muitas delas muito bem informadas sobre o que está acontecendo no Brasil, estejam erradas ao mesmo tempo na sua interpretação. Eu acho mais provável exatamente o contrário, que aquelas poucas pessoas cujas ações estão provocando essas manifestações é que estão erradas e precisam rever urgentemente o rumo das suas ações. Diogo Schelp, os protestos devem aumentar neste feriado, na sua avaliação? É possível que aumentem, sim, Tiago, justamente pela existência do feriado, pela possibilidade, né? Fica mais fácil, não precisa trabalhar, tem mais tempo ali para compor e engrossar os protestos. Agora, é interessante porque a gente viu na reportagem a explicação de que, segundo os manifestantes, eles não estão ali para apoiar o presidente Jair Bolsonaro, que perdeu as eleições do Lula, também não estão ali para pedir golpe ou uma intervenção militar às Forças Armadas, ainda que estejam diante dos quartéis, mas apenas para manifestar seu apoio e a importância das Forças Armadas. É interessante porque na semana passada, os 3 comandantes das Forças Armadas divulgaram uma nota, né, uma nota justamente ao povo brasileiro e às instituições brasileiras, dizendo basicamente 2 coisas. Primeiro, manifestando-se contrários, uma crítica às decisões judiciais que tentam justamente cercear o direito dessas pessoas de se manifestar, inclusive de manifestar o seu apoio às Forças Armadas, o que obviamente faz com que os comandantes se sintam ali muito, muito contentes, muito satisfeitos por estarem recebendo esse apoio. E de outro lado, deixam claro nessa nota que as Forças Armadas atuarão apenas dentro das suas competências constitucionais, ou seja, não farão nada para reverter o resultado das eleições. Então é uma manifestação, são manifestações legítimas, como qualquer manifestação, já que, como diz a reportagem, eles não estão pedindo golpe, isso sim seria ilegal, mas infelizmente ou felizmente não há como eles atingirem qualquer objetivo que faça reverter esse resultado que deixou eles tão insatisfeitos. Isso foi expresso inclusive pelas próprias Forças Armadas nessa nota conjunta. Agora, deputado Paulo Martins, o Mota não concorda com essas críticas de pessoas que dizem que a manifestação não tem efetividade acontecendo em frente a esses quartéis generais. Eu quero te fazer uma pergunta nesse sentido justamente, porque esses críticos dizem que seria mais eficaz que esses grupos se manifestassem em frente ao Congresso Nacional, por exemplo, cobrando medidas mais efetivas dos parlamentares. Queria te ouvir, qual sua posição nessa discussão? Tem que compreender essas pessoas. Há uma série de decisões, uma série de acontecimentos no Brasil que gerou esse gatilho. Veja, o candidato que foi eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi preso, ele foi condenado, teve a sua condenação confirmada por instâncias superiores. O próprio Supremo Tribunal Federal participou disso quando foi acionado por diversos recursos e, de repente, muda-se tudo e reabilita-se judicialmente este candidato. Soma-se isso a outras tensões que eu já descrevi no comentário anterior, que vem de muitos anos, as pessoas perdem a confiança na instituição, no caso ali da justiça. O Congresso vem sofrendo esse desgaste também em paralelo, há bastante tempo. Então elas foram protestar na instituição que restou a elas e que elas confiam. Foram lá pedir desesperadamente alguma coisa. Eu não posso exigir de um cidadão comum
que ele tenha um conhecimento ali de um professor em direito constitucional ou qualquer coisa assim. E, de fato, a culpa de tudo isso é de uma omissão do Congresso, sobretudo do Senado Federal. A Câmara também tem um papel importante e tem se omitido, sim, com exceções, sempre vai haver exceções, mas que não formam uma maioria para dar a resposta que deveria ser dada. Portanto, essa tensão ela deve permanecer. Essas manifestações devem continuar nos próximos meses, Mota? Tiago, acho muito importante a gente resistir à tentação de interpretar o que não precisa ser interpretado. É incrível, né? As pessoas, as autoridades, elas soltam um texto claríssimo e vem gente tentando interpretar. É o que se diz no Brasil, né? Você dá o recado, faz o desenho, interpreta o desenho, depois desenha a interpretação. A nota das Forças Armadas foi claríssima. O primeiro recado foi para os manifestantes. Vocês têm o direito de se manifestarem aonde vocês quiserem, desde que seja pacificamente. O segundo foi para os jornalistas. Vocês não podem ser acusados de crime por fazer o seu trabalho. O terceiro foi para autoridades que estão invadindo a competência de outros poderes e atuando fora da legislação. Está escrito na nota. E o último foi para o Congresso Nacional. O Brasil espera que vocês cumpram o seu dever. Vão fundo, é isso que está escrito na nota. O resumo da situação, para quem ainda nessa altura do campeonato não entendeu, eu vou facilitar. Pessoas que passaram a vida inteira defendendo a tomada violenta do poder, a ditadura do proletariado, o sistema socialista de partido único. Tem gente que fez a sua carreira inteira assim. Eles se converteram, tem 6 meses, 1 ano, em democratas. E qualquer crítica que nós, que passamos a vida inteira defendendo democracia e liberdade, qualquer crítica que a gente fizer hoje, gera imediatamente as acusações de golpista, de fascista, de antidemocrático. Hoje no Brasil você só tem tranquilidade para fazer declarações a favor do PT e do famoso governo eleito. Qualquer outra declaração pode ser considerada crime e severamente reprimida. A gente está vendo senhoras de idade, pais de família, empregados que geram milhões de empregos chamados de golpistas antidemocráticos. A gente está vendo empresários serem investigados pelo altamente perigoso crime de ter fornecido alimentação e banheiro químico para manifestações populares. O que país é esse que nós estamos vivendo? E aí tem gente que quer interpretar a nota das Forças Armadas para dizer, olha, o jogo acabou, está tudo resolvido, volta todo mundo para casa. A nota não diz nada disso. Alguma complementação, Schelp? Eu convido o Mota a ler de novo a nota, porque ele tem problema de interpretação de texto. E eu vejo no discurso do Mota, sim, uma intenção, um desejo golpista muito grande. Ele desejaria, né, tudo fica claro na nota dele, porque afinal, aliás, nem é atribuição das Forças Armadas se manifestar por nota ou qualquer outra forma a respeito da atuação dos outros poderes. Isso não é uma atuação esperada das Forças Armadas. Isso foi possível esse ano e talvez até necessário, justamente porque o governo Bolsonaro criou uma expectativa em relação à população de que as Forças Armadas seriam uma salvação para a possibilidade de que o Lula voltasse ao poder. A vontade da maioria da população nas urnas se manifestou a esse respeito, uma vitória apertada, mas ganhou o Lula, gostando-se ou não, sabendo-se ou não que eles têm aí planos, por exemplo, para a economia que podem dar errado, né? E agora, a questão é essa, né? O Mota, ele insiste nessa discussão, dessa forma, né? Porque ele acha e tem desse desejo mal disfarçado de um golpismo, de que as Forças Armadas realmente façam alguma coisa a respeito de todos esses problemas que a gente está vendo. Eu concordo, inclusive, com o que o deputado falou a respeito de todas essas questões, liberdades, as questões da censura, mas existem 2 formas, pelo menos, de ser autoritário em relação à questão da liberdade de expressão. Uma delas é censurando, né, impedindo o outro de falar o que pensa, e a outra é tentando obrigar o outro a falar coisas que se quer, né? Isso também é uma forma de autoritarismo, é uma forma de autoritarismo que o Mota vem demonstrando nesse programa desde o começo.
Para a gente encerrar rapidamente a discussão, você presta atenção nas besteiras que você está dizendo, tá bom? Tudo na vida tem um limite. Você expressa as suas ideias limitadas, o seu intelecto reduzido, o seu preconceito contra as ideias da liberdade, mas não fique repetindo o meu nome do jeito que você está repetindo. Ou você vai ficar falando sozinho aqui, tá bom? Quem está falando sozinho agora é você, Mota. Tá claro? Você está desde o começo aí tentando impor não me interessa o que os outros devem para dizer. O público. Eu não tenho nenhum interesse no que você tem a dizer. O seu golpismo é evidente e claro.